E um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São dois conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 14 de março, neste conteúdo de agora. É claro que a gente vai conversar muito sobre a classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores. Vamos falar um pouquinho sobre a partida de ontem, um empate 1-1. E é isso, a gente jogou com um empate ao nosso favor. E tá aí, estamos classificados, estamos na fase de grupos e a gente vai conversar sobre essa partida de ontem. Eu quero conversar com vocês também sobre o Oscar Romero. Tem muita gente perguntando, cadê o Oscar Romero, meio-campista? E eu quero trazer para vocês informações que eu apurei sobre técnico, tá bom? Já adianto para você, tem muita gente pedindo, efetivo Fábio Matias, o Fábio Matias tem que ser o técnico do Botafogo. Eu já adianto para você que o Fábio Matias, ele não será efetivado e eu vou trazer algumas informações novas aí que eu apurei para vocês em relação aí ao novo técnico do Botafogo que pode estar chegando em breve. Mas antes eu peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada, estamos classificados. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro falando, claro, sobre a partida de ontem, né? 1 para o Botafogo, 1 para a equipe do Bragantino, o empate era nosso e a gente está classificado para a fase de grupos da Libertadores. Isso porque no estádio Newton Santos nós vencemos o primeiro jogo por 2-1 e ontem bastava um empate para a gente se classificar. Deixa eu falar primeiro sobre o primeiro tempo, porque o primeiro tempo, a torcida do Botafogo, grande parte, estava muito agoniada. Pô, o Botafogo não tá conseguindo trocar passes, o Botafogo tem que botar a bola no chão, o Botafogo só tá dando chutão, o Botafogo tá fazendo cera. No primeiro tempo, eu vi muitos torcedores botafoguenses preocupados. Só que o Botafogo, cara, tava jogando como o jogo tava pedindo. O Botafogo tava fazendo no primeiro tempo o que tinha que fazer. O Botafogo não ia aumentar a temperatura do jogo para inflamar o Bragantino. Se o Botafogo aumentasse a temperatura do jogo no primeiro tempo, a equipe do Bragantino ia inflamar. E não, o Botafogo tava jogando ali no primeiro tempo como o jogo tava pedindo, porque a vantagem era nossa. E já falando do segundo tempo, o que o Botafogo estava pretendendo ontem, na minha opinião, o técnico Fábio Matias? O primeiro tempo, o Botafogo jogou como ele tinha que jogar, como o jogo estava pedindo, até mesmo para não deixar a equipe do Bragantino crescer. O Botafogo fez aquele jogo no primeiro tempo, que muita gente ficou preocupado. Ah, tá fazendo cera, não tá trocando passes. Porque no segundo tempo, iria ter os espaços para o contra-ataque. Porque o Bragantino, no segundo tempo, precisando do resultado, o Bragantino ia vir mais para cima. Ia dar mais espaços para os contra-ataques, né? Só que aconteceu a expulsão infantil do Damian Soares. Um lateral direito de 35 anos de idade, ele não pode ser expulso da maneira que ele foi no começo do segundo tempo. Então, a expulsão do Damian Soares prejudicou muito o Botafogo no início do segundo tempo, onde o Botafogo já estava preparado para explorar os contra-ataques e o jogador expulso, você tem que fazer substituições. Então, assim, uma expulsão ridícula, infantil do Damian Soares. Aí começou a pressão do Bragantino e mesmo assim o Botafogo foi lá, conseguiu fazer 1-0, gol do Júnior Santos. Para mim, ele é o cara da classificação do Botafogo para a fase de grupos, desde o jogo contra o Aurora, desde o Aurora e os jogos do Bragantino. Para mim, o Júnior Santos levou nas costas o time para essa classificação para a fase de grupos. Só para vocês terem uma noção, são 4 jogos, 8 gols. O Botafogo, nessa pré-Libertadores, o Botafogo marcou 10 gols. 8 do Júnior Santos.
e ele nem camisa 9 ele é ponta. Para mim, ele levou o Botafogo nas costas, tá bom? Mais uma assistência do Hugo, a sexta na temporada. Depois veio o gol do empate do Bragantino, né? Que eu achei falha do Lucas Halter, muito mérito também do atacante do Bragantino, mas é uma falha do Lucas Halter. Não tem como o Lucas Halter ser titular na zaga do Botafogo na fase de grupos. Não dá pra gente se reforçar, mas a janela internacional tá fechada, só se o Botafogo encontrar algum zagueiro aqui no mercado do futebol brasileiro, ou jogador que esteja livre no mercado. O jogador livre no mercado também pode, porque eu acho que o Botafogo deveria ter reforçado essa zaga melhor. Vem falando isso há bastante tempo. O Halter é zagueiro para compor elenco, ele não pode ser titular. Ontem eu achei falha do Lucas Halter no gol do Bragantino, mas muito mérito também do atacante da equipe do Bragantino. Os melhores em campo ontem: Marlon Freitas jogou muito ontem, o Marçal jogou muito, o Júnior Santos, claro, fez o gol, o Hugo deu assistência. Gostei muito também do zagueiro Barbosa, o Gatito, quando precisou, ele salvou, né? O Gatito salvou quando precisou. E o pior pra mim ontem foi o Damian Soares com aquela expulsão infantil. E deixa eu falar rapidamente aqui do Fábio Matias. 6 jogos à frente do Botafogo, 6 jogos invictos. Agradecer ao Fábio Matias, agradecer de verdade ontem. Mais uma vez mexeu bem no time, montou bem o time. Ele não vai ser o técnico do Botafogo, já tenho essa informação para vocês aqui no canal e já tô falando isso há bastante tempo aqui. Ele não será efetivado, tá bom? Então a gente tem que agradecer aqui ao Fábio Matias por tudo que ele fez por nós aí nesse campeonato carioca também, e claro, essa classificação para a fase de grupos da Libertadores. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Quero conversar com vocês sobre o meia Oscar Romero e quero falar aí, trazer algumas informações para vocês sobre o novo técnico aí que pode estar chegando no Botafogo. Eu quero trazer algumas informações do que eu apurei para vocês ficarem por dentro. Fica aí e já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Deixa eu falar rapidinho aqui sobre o Oscar Romero, né? Informação do jornalista Germán Garcia Grova. O Oscar Romero tá chegando hoje, quarta-feira, hoje, né, na verdade, ou ontem, quarta-feira, ou hoje, na quinta-feira, o Oscar Romero já tá para chegar no Botafogo. Ele que vai fazer exames e assinar contrato com o Botafogo. Eu tinha informação que ele tá para chegar até sexta-feira. Então, segundo aqui o Germán Garcia Grova, entre ontem, quarta-feira, e hoje, quinta-feira, o Oscar Romero tá desembarcando para assinar e realizar exames com o Botafogo. O contrato até dezembro desse ano, com uma opção de renovação por mais um ano. Então a galera que estava ansiosa, a galera que estava perguntando muito sobre o Oscar Romero, tá chegando. A informação que eu tenho é até sexta-feira, amanhã, mas ele pode estar chegando hoje. Tá chegando aí, a galera pode ficar despreocupada em relação aí ao Oscar Romero. E para fechar, informação ontem do Globoesporte.com, o Botafogo está adotando cautela, ainda não fez entrevistas aí com técnicos, está confiando no trabalho do Fábio Matias e está tendo tranquilidade para buscar um novo treinador para essa temporada, né? Lembrando que a fase de grupos e o Campeonato Brasileiro só começa em abril. O sorteio da fase de grupos vai ser segunda-feira, tá bom? Segunda-feira tem sorteio da fase de grupos. Olha, deixa eu dar minha opinião sobre isso aqui, deixa eu trazer algumas informações para vocês que eu apurei. A situação é o seguinte, cara. O Fábio Matias, ele não vai ser efetivado, isso aí já é certo. O que o Botafogo fez? O Botafogo já tem alguns nomes que eu pude apurar, nomes que estão ali em compasso de espera, podemos dizer assim. Já tem alguns nomes preferidos, mas estão em compasso de espera porque dependia da classificação ontem. Porque se o Botafogo fosse para a Sul-Americana, o nível do técnico seria 1. Para a fase de grupos da Libertadores, o nível do técnico
vai ser outro. Então o Botafogo estava esperando a classificação. Eu fiz um vídeo aqui há bastante tempo que eu falava para vocês, o Botafogo só vai trazer o técnico depois de passar pelo Bragantino para não correr o risco de queimar esse novo técnico se caso a gente fosse eliminado pelo Bragantino. Então, já tem alguns nomes ali. Claro, se o Botafogo fosse para a Sul-Americana, o técnico seria um. O Botafogo na fase de grupos, o técnico vai ser outro. Então, essas informações aí que eu tenho para trazer para vocês em relação a técnico, a gente vai ter aí algumas novidades nos próximos dias e avanços em relação a isso. Chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like e ative o sino. Obrigado pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Fodão, gosto mais de você do que de mim.